Apocalipse capítulo 2, verso número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Quando nós lemos esse texto, ele começa sendo descrito pelo próprio Jesus. Jesus, ele vem para João. João foi um dos apóstolos. Ele estava assim já na velhice, exilado na ilha de Patmos, e o Senhor veio para ali. Ele foi arrebatado e ele ouviu coisas que nem o ser humano ainda tinha ouvido. E Deus falou assim para ele: olha, escreve e sela. Depois disso daqui nada mais vai poder ser acrescentado neste livro. E sela estas palavras. E ele dá toda a revelação. E aqui no verso 2 está escrito exatamente assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, quem está dizendo isso é aquele que do lado direito tem 7 estrelas. Só que se nós lermos no capítulo anterior, o livro de Apocalipse é um livro assim, cheio de enigmas, cheio de símbolos, mas ele se explica por si mesmo. Porque no capítulo anterior ele fala o seguinte: quem são essas 7 estrelas? Hein? Quem são as 7 estrelas? São 7 anjos. Quem são esses 7 anjos? Hein? Ele escreve assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso. O que quer dizer anjo mesmo? A igreja sabe. O que quer dizer anjo? Mensageiro. Anjo é o mensageiro de Deus. Tá? Então, quem é o mensageiro de Deus na igreja em Éfeso? Quem é o mensageiro de Deus na igreja batista aqui? É o pastor. É o pastor. Então ele está escrevendo isso daqui. É o mensageiro, é que às vezes nós pensamos anjo, aquele que tem a asa. Não, no contexto aqui, ele está dizendo o seguinte: ó, escreve ao mensageiro. E quem está dizendo isso daí fala assim: olha, eu tenho, do meu lado direito eu tenho 7 mensageiros. Eu tenho 7 estrelas, que são 7 mensageiros. E também tem 7 castiçais. Ele diz assim: diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais. O que são 7 castiçais? Castiçais. Ele também explica no versículo anterior: os 7 castiçais são as 7 igrejas. A igreja é comparado como um castiçal. O que é um castiçal? Castiçal é onde você coloca as velas, não é isso?
onde você coloca a luz. Então, a igreja, então fala o seguinte, que ele anda no meio dos castiçais. Ou seja, quem está escrevendo isso daí, que é o próprio Jesus, ele diz assim: eu ando no meio da igreja. Por isso que quando nós estamos orando, nós falamos assim: Jesus está aqui, está mesmo, porque essa palavra fala que ele anda, aleluia, no meio da igreja. Nós não estamos aqui sozinhos, não. Os bancos podem estar vazios, mas esse lugar está cheio da glória de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está presente aqui. Essa que afirma que ele anda no meio dos 7 castiçais. E mais ainda, é ele que vai trazer a mensagem para quem? Para os pastores. E ele fala assim: ó, eu quero que vocês, mensageiros, avise isso, fale para a igreja. Aí ele começa dizendo: olha, eu sei as tuas obras. Então, o mensageiro, essa é a mensagem para nós aqui nesta noite. Eu sei as tuas obras. Deus conhece a obra de cada um. Deus conhece a vida de cada um. Ele sabe tudo que você tem feito. Olha, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e até puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Quantas vezes também nós passamos por situações, mas Deus sabe de sofrimento. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. No verso 3: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quantas vidas, quantas pessoas já anos têm trabalhado pelo Senhor, têm levado a palavra do Senhor, têm falado. Quantas pessoas não têm feito isso? Não. Então ele está dizendo, o anjo, ele está dizendo ao mensageiro, ao anjo dessas igrejas: olha, tem pessoas, essa igreja tem trabalhado, tem tido paciência, tem sofrido, e não tem se cansado. Porém, tem um detalhe aqui: quando parecia que estava tudo bem, ele disse assim: tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Ou tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quantas vezes as pessoas acham que porque tem anos de crente, anos caminhando na presença de Deus, e porque tem feito tanta coisa, que ainda está tudo bem. A questão que ele fala aqui agora tem um detalhe: olha para trás. E esse é o convite que eu deixo para a igreja aqui agora, para que cada um possa olhar para trás, na época do seu primeiro amor, amor com Cristo. Sabe quando você teve um encontro com Jesus? Sabe que o seu coração palpitava de alegria? Você não podia ouvir o nome de Jesus, você já dava glória a Deus. Quando vai ter um culto segunda, outro terça, quarta, quinta e sexta, e em todos os cultos, era aquela sede, aquele desejo de servir a Deus. E muitas vezes, as pessoas, com o passar do tempo, a situação vai mudando. Às vezes vem o trabalho, vem o casamento, vem a família, vem outras coisas na vida, e aquelas primeiras coisas vão ficando para trás. Eu já ouvi pessoas falar assim: não, Deus entende. Mas essa palavra diz assim, olha, que ele não entende. Diz assim: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você tem que olhar para trás e praticar as primeiras obras. Quantas pessoas tinham um temor a Deus? Não vou fazer isso porque isso é pecado. Passa o tempo, mas isso não é mais pecado. Deus entende o meu pecado. Olha, Deus não entende. Ele deixa bem claro aqui que o fato de estar anos após anos servindo ao Senhor não garante a salvação. Não garante, porque
ele diz assim: olha, lembra-te, pois, de onde caíste. É para lembrar o momento da queda, o momento que a pessoa deixou de praticar essas primeiras obras, de fazer essas coisas. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha o que ele está dizendo aqui. Você vai tirar o castiçal do teu lugar? O que significa isso? Você vai sair da igreja, vai tirar fora da igreja. Por quê? Não está mais brilhando. O fogo já apagou nessas alturas aí. O que adianta o castiçal apagado? Adianta alguma coisa? Você pode deixar no guarda-roupa, no armário, aí tem um castiçal bonito lá. Agora está lá no Keller. Está sendo usado, porque nós temos energia, tem outras coisas. Mas aqui, o castiçal é para estar brilhando. O fogo tem que estar continuamente aceso. As pessoas vão ver o brilho que estão na nossa vida. Por isso que ele fala assim: olha, cuidado, pratica as primeiras obras. E aqui ele fala assim: olha, tem isso também, você aborrece a obra dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Os nicolaítas, na época, era uma doutrina que eles entravam, se infiltravam na igreja para contradizer tudo aquilo que estava pregando e tirar as pessoas dali. E mais ainda, eles também apoiavam a poligamia. E a igreja de Éfeso, ela não aceitava isso daí. Deus falou assim: olha, gostei, você não aceitou isso, tá bom. Porém, se você não se arrepender, você vai perder o seu lugar aí. Lembra depois de onde caíste. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Estar no paraíso de Deus é para aquele que vencer. E essa é a promessa que nós temos do Senhor. Ele nos prometeu a vida eterna, estar no paraíso. Quando Jesus ele estava assim na cruz, lembra-se que tinha um de cada lado dele, dois malfeitores. Senhor Jesus, já que tu és filho de Deus, é poderoso, salva-te a ti e a nós mesmos, desce da cruz aí. O outro disse assim: olha, você não sabe o que você está falando. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Reconheceu, nós merecemos estar aqui sendo punido. Mas esse, o que ele fez, reconheceu que Jesus é poderoso, que Jesus é santo. Aí ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? É para arrepender. Arrependimento. Arrepender é voltar atrás, é mudar de rumo. E agora eu pergunto, eu tive essa palavra, falou primeiro comigo, eu já me arrependi de um monte de coisa quando eu ouvi. Quando eu li essa palavra, eu estava lá no Brasil. Realmente, as coisas vão acontecendo na nossa vida e vai mudando. Só que essa palavra é: olha, presta atenção. Não importa que hoje você está fazendo isso, em algum ponto da vida, do caminhar, você deixou de fazer as primeiras obras, deixou o primeiro amor. E quando nós falamos de primeiro amor, eu posso até colocar como símbolo o próprio casamento, que é o amor marido, uma mulher, né? Geralmente todo casamento começa assim: os dois se amam, se gostam, estão sempre se vendo, sempre se conversando, estão sempre juntos, né? Aí chega um momento: não, nós queremos nos casar, e se casam, e continuam os dois sempre juntos ali, e depois vem filho, o tempo vai passando. Porém, por que o casamento acaba chegando no divórcio? Porque se deixa de viver o primeiro amor, se deixa de viver aquele primeiro relacionamento, sabe?
aquele primeiro contato, aquele primeiro carinho, aquelas primeiras coisas vão se deixando, e as pessoas não vão se dando conta que foi mudando, e depois que passa muito tempo, acabou aquilo já, e o casamento está praticamente destruído, uma rotina totalmente distante daquele primeiro amor, onde o casamento às vezes se sustenta por obrigação, mas já não tem mais nada que esteja ali trazendo felicidade para os casais. Muito tempo nós trabalhamos em encontro de casais, em curso para casais, e aprendemos muito. E uma das coisas que nós aprendemos é justamente sobre a falta da comunicação. Um dos maiores problemas no casamento é que não existe mais a comunicação, conversa, linguagem diferente, não se conversa mais como se conversava antes, as coisas vão mudando, mas estão juntos, estão trabalhando juntos, mas não é suficiente. E é isso daqui. Eu vi uma história que tinha um casalzinho, estava assim, eles eram assim recém-casados, né? E naquele momento ele olhou assim, a moça estava na janela, olhou aquela lua, coisa mais linda assim, e falou assim, aí ela falou assim, amor, vem aqui, o que você está vendo ali? Ele falou assim, uma lua, como ela está brilhando, ela está brilhando como os seus olhos, né? Aí passou anos, 20 anos de casado, mesma janela, a mulher foi lá, lembrou, assim, amor, vem cá um pouquinho, o que você está vendo ali? Está vendo que é uma lua, sua burra? Está vendo que é a lua? O que é isso? Deixou o primeiro amor. Deixou. E quando vai se deixando o primeiro amor, catástrofes vão acontecendo. Por isso nós temos que vigiar nisso também, no nosso amor para com Jesus. Sabe? O amor, a alegria, sabe? De estar na presença dEle, passar mais tempo com Ele, estar sempre orando, meditando, lendo, ficando, vivendo, respirando Jesus Cristo o tempo inteiro. Só que ele dá eu vejo aqui que ele dá uma chance. Ele fala assim, olha bem, lembra-te, porque, e pratica, porquanto, se não te arrependeres, a ti virei. Agora, essa palavra aqui é séria, sabia? Isso daqui não é que pode ser, quem sabe, não. Ele está afirmando que, se não se arrepender, virá juízo agora. Virá juízo agora. Porque Deus não quer que ninguém se perca. De repente, vem um juízo agora, a pessoa se balançando, fala, eu preciso de Jesus, eu preciso do meu Salvador. Vamos ficar em pé, igreja, nós vamos orar agora. Feche os seus olhos e pense um pouquinho na sua jornada de quando você recebeu Jesus como seu Salvador até o dia de hoje. Veja se nessa sua jornada, no meio do caminho, não aconteceu nada, ou foi acontecendo coisas que você foi se distanciando do Senhor. Já não ora como orava antes, já não lê a Bíblia como lia a Bíblia antes, já não louva o Senhor como louvava antes. Sabe, está escrito que o Senhor, Ele tem ciúmes. Aleluia. Nós somos a noiva de Cristo. E o noivo, ele tem ciúmes, a noiva, sabe, está se distanciando. E é por isso que Ele deixa essa palavra aqui hoje. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra e arrepende-te. E eu peço que nesse momento você possa olhar para trás e primeiro fazer uma oração de confissão.
e tomar mesmo uma posição e falar: sabe de uma coisa? Vou fazer como eu fazia antes. Vou buscar primeiramente o reino de Deus. Vou colocar o Senhor em primeiro lugar, como eu fazia antes. Porque antes Ele era tudo para você, tudo. Mas Ele te abençoou muito também. Ele te abençoou. Não é que nós não fomos abençoados sim. E muitas vezes, depois da bênção, as pessoas se esquecem do benefício e se ficam tão ocupados que não dá mais tempo de servir ao Senhor, de ter contato com Ele. Vamos orar então. Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E em primeiro lugar queremos confessar, Senhor, que sim, pecamos, Pai. Pecamos feio, porque deixamos de Te servir como servíamos antes, Senhor. Oh Deus eterno, eu sei como nós Te louvamos no começo do culto aqui. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Senhor, Tu conheces o nosso coração. E nós mesmos falamos assim: Senhor, quebranta o nosso coração. Oh Pai querido, então venha com o Teu Espírito nos fazer lembrar também, Senhor, de detalhes que deixamos para trás. Oh Pai, nos desviamos e Te deixamos e nos afastamos de Ti, Senhor, e deixamos de praticar aquelas primeiras obras. Mas, Senhor, eu venho Te dizer que nesta noite que nós nos arrependemos, Senhor, e queremos sim Te buscar mais ainda, Senhor, do que Te buscávamos antigamente, Pai, anteriormente. Queremos Te buscar com todo o nosso coração, porque Tu és vivo, Tu és Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos exorta, Senhor. Nos exorta para termos a vida eterna. É isto que é a Tua promessa, Senhor, a vida eterna. Mas se nós Te deixarmos, e se nós não praticarmos mais as primeiras obras, Senhor, está escrito aqui que vamos ser tirados. Pai, tenha misericórdia da nossa vida. Está escrito aqui que este candelabro vai sair das nossas mãos, ou seja, não teremos mais, faremos parte da própria igreja, Senhor. Meu Pai, então, no nome de Jesus, nos perdoa, nos purifica, Senhor, nos santifica, Senhor, que queremos começar um novo tempo na Tua presença, queremos um novo momento diante de Ti, queremos sim, Senhor, que aquele fogo, aquela chama que ardia no nosso coração continue ardendo, porque Tu és Deus vivo, Tu és Deus poderoso. Está escrito que o fogo deverá arder continuamente sobre o altar, não poderá apagar. Senhor, nós queremos estar com as nossas chamas sempre acesas, Senhor, porque de que adianta um candelabro sem luz? Pai amado, mas perdoa-nos neste momento então, e nos lava completamente e sonda-nos. Senhor, eu tenho certeza, assim como muitos dos Teus filhos neste momento estão refazendo os pensamentos, Senhor, e as promessas e os votos que um dia fizemos para Ti, de Te servir com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com fidelidade, Senhor. Oh Deus eterno, eu sei que tempo de casa, trabalho na casa não é isso que garante a salvação, mas é sermos fiéis até o fim, Senhor. Então, Pai, ajuda-nos a caminharmos na Tua presença com todo o nosso coração, Pai. Sozinhos, Senhor, nós não vamos conseguir, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos da Tua ajuda. Então, nos ajuda, nos fortalece nesta hora, Senhor, e nos abençoe. Abençoa a Tua igreja, Teu povo, Senhor. Mesmo aqueles que ouviram esta mensagem depois, Senhor, pela mídia, que a Sua palavra possa falar e trazer este despertar. E eu sei que esta é a palavra final para nós aqui nesta noite. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Deus eterno, então, no nome de Jesus, eu venho te agradecer e te suplicar estas bênçãos, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.